Olá, meninos! Bom dia, buenos dias! Professora Juliana, professora de espanhol. O nosso conteúdo hoje é sobre o pretérito perfeito. Pretérito perfeito é um tempo verbal que serve para falar de ações do passado, coisas que já ocorreram, que já se passaram. Hablar de acciones pasadas, coisas que já ocorreram, certo? Falar de coisas do passado, porém que tem uma certa relação com o presente. E eu vou mostrar para vocês como se conjuga esse tempo verbal. Na nossa última aula, eu mostrei para vocês a formação do particípio. Por que eu expliquei o particípio primeiro? Porque vocês vão ver que o pretérito perfeito necessita do particípio. O particípio de um verbo ele vai ser o verbo principal do pretérito perfeito. Vocês vão ver que o pretérito perfeito é formado por dois verbos, um auxiliar e um principal. O verbo principal vai estar conjugado no particípio, que foi o que nós aprendemos na aula passada, certo? Eu vou relembrar com vocês o particípio rapidinho, certo? Só para vocês não perderem aí o raciocínio, porque eu preciso que vocês tenham aprendido o particípio, né? Vamos lembrar, por exemplo, o particípio del verbo amar. Amar, verbo no infinitivo. Amado, verbo em particípio. Então, o particípio do verbo amar vai ser amado. Verbos terminados em AR, como amar, amar termina em AR. Verbos terminados em AR, acrescenta o ado no final, vai ficar amado. E verbos terminados em ER e IR, vai ficar, por exemplo, comer, partir. Comer termina em ER, partir termina em IR. Particípio del verbo comer, comido, acrescenta o ido, comer, comido. Partir, partido. Entendiste? Isso foi o que nós vimos na nossa aula passada, formação do particípio. E essa regra que eu acabei de falar para vocês é para verbos regulares e verbos irregulares. Os irregulares têm os particípios próprios, que eu até passei uma lista para vocês estudarem, e no livro de vocês também tem, na página 24, certo? Mas eu vou colocar as imagens com os exemplos do particípio para vocês relembrarem. E em seguida eu vou explicar como se conjuga verbo no pretérito perfeito, certo? Então vamos lá para os exemplos. Relembrando esse assunto que nós já estudamos, e que eu acabei de falar para vocês, está aí a imagem com o exemplo. O verbo terminado em AR, estudar. Eu tiro o AR e ponho ado no final para formar o particípio. Estudiado. Então, qualquer outro verbo terminado em AR, eu sigo esse mesmo raciocínio. Isso no caso de verbo regular. E se for o verbo terminado em ER e IR, como esses dois exemplos, comer e beber, eu retiro o ER e ponho o ido no final, fica comido. Beber, retiro o IR e ponho ido no final, fica bebido. Particípio de estudar, estudiado. Particípio de comer, comido. Particípio del verbo vivir, vivido. Entenderam aí o exemplo? Pronto, vamos ver mais exemplos para vocês fixarem bem esse assunto. Ó. Hablar, praticar, jugar, llamar, caminhar, trabalhar, cooperar, são todos verbos terminados em AR. O que eu faço? Tiro o AR e ponho o ado no final. Hablado, practicado, jugado, llamado, certo? E aqui eu tenho uma lista de verbos irregulares que tem no livro de vocês, como eu disse, página 24, e eu também já expliquei para vocês. Os irregulares são aqueles que não vão seguir a regra geral, essa regra que eu acabei de mostrar para vocês. Eles são irregulares, portanto, eles têm formas próprias. Abrir não vai ser abrido, vai ser abierto. Cobrir não vai ser cobrido se eu fosse seguir a regra geral, né? Eles são irregulares, então a forma dele é cubierto. Decir, que é o verbo dizer, dicho, describir, descrito, devolver, devuelto, envolver, envuelto.
Escrever, escrito. Freír, frito. Hacer, que é o verbo fazer, hecho. Morir, muerto. Poner, puesto. Pudrir, podrido. Resolver, resuelto. Romper, roto. Satisfacer, satisfecho. Ver, visto. Volver, vuelto. Aí logo no final tem assim, ojo. O que significa esse ojo? Quer dizer olho. Mas aí ele colocou ojo no intuito de chamar a sua atenção. Atenção. Regulares, quando o verbo for regular, né, ele vai seguir aquela forma geral que eu falei para vocês. Terminada em IR, acrescenta ido. O verbo ir, olha como fica, ido. O verbo ser fica sido. E o verbo dar fica dado. Né? Aí, nesses casos, são regulares, porém, são verbos pequenininhos, e aí fica dessa forma. Agora, vamos ao pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Quando é que eu tenho que usar esse tempo verbal para falar sobre o quê? Em que situações eu utilizo esse tempo verbal? El pretérito perfecto se utiliza para hablar de acciones realizadas en el pasado y que todavía perduran en el presente. Esse tempo verbal, gente, eu vou utilizar ele para falar de ações do passado, coisas que já se passaram, porém, que tem uma relação com o presente. Por exemplo, se eu falo, hoje estudei pouco. A ação de estudar pouco, eu falei no passado, já passou, já aconteceu. Porém, a palavrinha hoje significa o quê? Que o tempo ainda não se passou, o hoje ainda não acabou. Então, tem uma relação com o presente. É como se fosse um passado recente, certo? Então, a ação do passado ocorre em um período de tempo inacabado, um período de tempo que ainda não acabou. Por exemplo, se eu falo esta semana tenho estudado pouco. A ação estudado pouco, eu falei que é passado, né? Vocês percebem pela minha fala. Agora, esta semana é um período de tempo que ainda está acontecendo, certo? Então, esse tempo verbal, ele é muito utilizado com expressões que têm relações com o presente. Por exemplo, esta manhã, este ano, este mês, ultimamente, hace um rato. Hace um rato significa faz um tempo, faz um momento, porque um rato é um tempo, é um período de tempo curtinho, pouco tempo. Hoy, que significa hoje. Então, esse tempo verbal, ele tem o costume de ser, nós temos o costume de utilizar ele com essas expressões que indicam passado recente. Aqui um exemplo. Eu he estudiado mucho esta semana. Eu tenho estudado muito essa semana. É um presente, é uma ação do passado, porém que o período de tempo em que ela se realizou ainda está ocorrendo. Vai até o presente, o período de tempo. Eu he estudiado mucho esta semana. Esta semana, período de tempo que ainda está ocorrendo. Porém, eu utilizo na minha fala o verbo no passado. Tenho estudado muito, né? E estudiado é o verbo conjugado no pretérito composto. Pretérito composto de indicativo é outra nomenclatura que eu também posso utilizar. Em vez de eu utilizar somente pretérito perfeito, eu posso utilizar pretérito perfeito composto. Composto por quê, professora? Por que composto? Porque ele é um tempo verbal formado por dois verbos. Um verbo auxiliar e um verbo principal. Aqui, o verbo auxiliar vai ser o verbo haver. O nosso verbo haver do português. Ele é um verbo auxiliar, ele vai auxiliar o verbo principal. Nesse tempo verbal, é necessário esse verbo auxiliar. Se não tiver ele, fica sem sentido. Então, como que é o verbo haber conjugado no presente? Fica yo he, tu has, ele ha, nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. Então, vocês têm que saber conjugar esse verbo haber no presente. Porque para conjugar verbos no pretérito perfeito,
eu tenho que conhecer esse daqui, porque vai ser necessário. Na hora de conjugar qualquer verbo, eu preciso colocar qualquer verbo no pretérito perfeito, né? Eu preciso conjugar esse verbo haber, certo? Então, vamos lá agora para o pretérito perfeito. Pronto, aqui está um exemplo. Gente, desculpa o papagaio aqui da minha casa, sabe? É porque ele não tem hora para ficar gritando. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo do verbo comer conjugado no pretérito perfeito. Para eu conjugar o verbo comer no pretérito perfeito, eu tenho que colocar ele no particípio e conjugar o verbo haber, o verbo auxiliar. Então, fica yo he comido. Se eu for traduzir para o português, fica assim, eu tinha comido. Certo? Então, é necessário os dois verbos. Como eu disse, o pretérito perfeito é um verbo composto. Composto porque tem dois verbos, um auxiliar e o principal. O principal é sempre o verbo que eu quero conjugar. E o auxiliar é o que você tem que lembrar, o verbo haber conjugado no presente. Então, conjugue o verbo comer no pretérito perfeito. Aí você vai, yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido e ellos han comido. Se eu falar assim, yo he hablado com minha amiga. Se eu tirar o verbo auxiliar, se eu tirar o e, vai ficar yo hablado com minha amiga. Traduzindo para o português, eu falado com a minha amiga. Tem sentido? Não tem sentido. Então, é obrigatório usar o verbo auxiliar. Eu tenho que colocar assim. Yo he hablado com minha amiga. Eu tenho falado com a minha amiga, certo? Porque se eu tirar o verbo auxiliar, fica sem sentido. Entenderam aí? Vamos ver outro exemplo. Aqui temos outros exemplos. Vejam. Esta manhã he hablado com tu padre. Esta manhã tenho falado com o teu pai. Has trabajado mucho hoy? Tens trabalhado muito hoje? Lola ha salido com mis amigos esta noite. Lola tem saído com amigos esta noite. Né? Aí, 3 frases utilizando o pretérito perfeito. E aí, logo abaixo, tem mostrando novamente a formação, como se conjuga o verbo no pretérito perfeito. Novamente, para fixar, gente. Verbo haber, conjugado no presente, mais o particípio do verbo que eu quero conjugar. Eu quero conjugar o verbo hablar no particípio. Perdão, no pretérito perfeito. Ponho o verbo hablar no particípio e conjugo o verbo haber no presente. Aí vai ficar yo he hablado, tú has hablado, él ha hablado, nosotros hemos hablado, vosotros habéis hablado y ellos han hablado. E se for o verbo comer ou o verbo beber, você faz a mesma coisa. Coloca o verbo auxiliar e do lado coloca o verbo que eu quero conjugar no particípio. Se for o verbo comer, yo he comido, tú has comido, él ha comido, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido y ellos han comido. Se for o beber, mesma coisa. O bom é que o verbo que eu quero conjugar, eu coloco ele no particípio e se repete em todas as pessoas. O que eu tenho que memorizar bem é o verbo auxiliar, o verbo haber. Certo? É isso. Bons estudos. Terminamos por aqui.